Shalom, irmãos. Em tempos de angústia vamos falar de esperança. Vamos fazer o estudo Salmo 7, Tehillim. Vou deixar na tela duas versões da Bíblia de Jerusalém, a tela superior, e a Bíblia edição católica, a tela inferior. Cada uma delas ela tem um título diferente. Na do Salmo 7, a Bíblia de Jerusalém fala que é a prece do justo perseguido. Já na católica não tem título, mas se a gente puxar outras versões, vai ter, por exemplo, na Nova Bíblia Viva, aqui já está na Bíblia Viva aqui, então vou voltar aqui para a Bíblia para todos, edição católica, diz aqui, oração pedindo justiça, tá? Então vamos começar lendo, eu vou ler na Bíblia de Jerusalém, diz assim, verso 1, lamentação de Davi, ele a cantou para Iahua, a propósito de Cush, o benjaminita. Iahua, meu poderoso, eu me abrigo em ti. Salva-me de meus perseguidores todos, liberta-me. Que não me apanhem como um leão e me dilacerem e ninguém me liberte. Iahua, meu poderoso, se eu fiz algo, se em minhas mãos há injustiça, se paguei com mal ao meu benfeitor, se poupei sem razão o meu opressor, que o inimigo me persiga e alcance, que me pisoteie vivo por terra e atire meu ventre contra a poeira. Levanta-te com tua ira, Iahua, ergue-te contra o excesso dos meus opressores. Desperta-te, poderoso meu, decreta um julgamento. Que a Assembleia dos Povos te cerque, assenta-te sobre ela no mais alto. Iahua é o juiz dos povos. Ou aqui na versão católica diz que Iahua julgue as nações, né? Julga-me, Iahua, conforme a minha justiça e segundo a minha integridade. Põe fim à maldade dos ímpios e confirma o justo, pois tu sondas os corações e os rins, poderoso justo. O escudo que me cobre é Iahua, o salvador dos corações retos. Iahua é um justo juiz, lento para a cólera, mas é um poderoso que ameaça cada dia caso não se convertam. O inimigo afia sua espada, retesa o arco e aponta, mas é para si que faz armas de morte e fabrica suas flechas flamejantes. Ei-lo gerando a iniquidade, concebe a maldade e dá à luz a mentira. Ele cava e aprofunda um buraco, mas cai na cova que fez. Sua maldade se volta contra ele, sobre o crânio lhe cai a própria violência. Eu agradeço a Iahua pela sua justiça e toco ao nome do Altíssimo. Então vamos começar aqui o estudo pelo verso 1, que ele fala que esse salmo é a propósito de Cushi, o benjaminita. Eu fui fazer uma pesquisa a respeito de quem seria esse Cushi, né? E confesso que não se tem realmente uma definição de quem seria esse Cushi, mas sabe-se que ele era um benjaminita, ou sabe-se que no hebraico não existe a letra J. Então o nome real é Ben-Imini, que é uma das tribos, é uma das 12 tribos de Israel. Então, existem três hipóteses que vários autores, vários teólogos, eles colocam sobre quem seria esse Benimini, tá? A primeira hipótese que eles colocam seria o rei Saul, seria o primeiro da lista. Eles interpretam que Cush, como o próprio nome, ele deriva de um povo que é de uma raça negra, tá? Que inclusive eles são descendentes de Cã, né? Era um dos filhos de Cã. Eles dizem que Saul poderia ser conhecido como Cushita por ter um espírito negro. Eu achei um pouco forte isso, eu acho improvável essa hipótese, porque a gente vê que Davi ele tinha respeito por Saul e eu acho que ele não iria se referir
a Saul dessa forma, tá? Para mim, isso é uma possibilidade, é uma carta fora do baralho. Outra possibilidade seria que fosse alguém da tribo de Ben-Mini que se chamasse Cuxi, alguém aleatório que não se sabe quem é e que tivesse repreendido Davi em alguma ocasião, tá? Porém, não há relatos bíblicos sobre isso. E a terceira hipótese, a mais provável, que é a hipótese que eu creio, por causa que nós estamos desde do Salmo 3, eu falei que até o Salmo 7 se refere à perseguição de Avshalom. E a gente vê lá no livro de 1 Samuel, 2 Samuel, no capítulo 16, falar a respeito de um Benimini chamado Shimi. Ele era o filho de Gerá. E nós vamos ler então lá em 2 Samuel, no livro de 2 Samuel, no capítulo 16, a partir do verso... Vamos ver aqui, acho que é o 13. Aqui, a partir do verso 13. Davi e os seus homens continuaram o seu caminho e Semei, que é Shimi, o nome correto, ia andando ao lado da montanha paralelamente a Davi. Enquanto andava, proferia maldições, atirava pedras e jogava a terra para o ar, tá? Aqui está falando desde 2 Samuel, no capítulo 13, a respeito de Avshalom, de que ele queria usurpar o trono do pai, tá? E nessa ocasião aqui, apareceu esse homem enquanto eles subiam a montanha, tá? Vamos ver as leituras complementares aqui. Aqui fala desse tal de Shimi em 1 Reis 2,8. Tens contigo Semei, filho de Geral, benjaminita de Baurim, que me amaldiçoou violentamente no dia que parti para Mahanaim. Mas como ele desceu para me encontrar no Jordão, jurei-lhe por Iahua que eu não o mataria pela espada. 1 Reis 2,44. Depois o rei disse a Semei: Bem, conheces todo o mal que fizeste a meu pai Davi. Iahua vai fazer recair tua maldade sobre tua própria cabeça. Então, continuando no versículo 2: Iahua, meu poderoso, eu me abrigo em ti. Salva-me de meus perseguidores todos, liberta-me. Então, na minha concepção daquilo que eu estou compreendendo a partir de Terrilim, do Salmo 3, a respeito dessa perseguição de Avshalom, entende-se, né, que esses perseguidores seria ali, no caso, Avshalom, seus aliados, e agora mais esse benjaminita, né, o Benimini, de nome Shimi, que estava ali acusando Davi de ter matado e usurpado o trono de Saul. E a gente sabe que, na verdade, não foi isso que aconteceu, né? Davi, ele foi levantado rei pelo próprio Todo-Poderoso. Ele foi escolhido, né? Lá, ele era um pastor de ovelhas, ele foi escolhido dentre, eu acho que os seus 6 irmãos, inclusive ele era o menos provável, né, aos olhos dos outros, que poderia ser o rei. E ele foi levantado, ele foi escolhido, ele foi ungido rei por Iahua. Não foi ele que foi lá e usurpou, não. Ao contrário aqui do seu filho Avshalom, que estava tentando usurpar o trono do seu pai Davi. Ele não foi ungido, ele não foi escolhido. Ele estava tentando roubar
através aí de uma traição e intentando contra a vida do seu próprio pai. Continuando, verso 3. Que não me apanhem como um leão e me dilacerem e ninguém me liberte. Em Israel, naquela época, era muito comum ter leões, muitos leões. Hoje em dia não se acha mais leões lá naquela região. E ele faz esse comparativo, né, da violência dos inimigos como um leão que dilacera. Verso 4. E ó meu poderoso, se eu fiz algo, se em minhas mãos há injustiça, eu fiz aqui do verso 1 ao verso 4, eu quero comentar com vocês que Davi, ele poupou por 2 vezes a vida de Saul. Por 2 vezes ele poupou. Então aqui ele está dizendo, se eu tenho culpa, se em minhas mãos há injustiça. No verso 5, se paguei com o mal ao meu benfeitor, se poupei sem razão o meu opressor, que o inimigo me persiga e alcance. Então aqui sim ele está falando de Saul, tá? Por causa das acusações de Shimi. Shimi estava acusando ele de que ele era um traidor, que ele era um homicida. E aqui ele está dizendo, se eu fiz isso realmente, se eu sou isso que esse benjamita está falando, então que tu me julgues, que o inimigo me persiga e alcance, que me pisoteie vivo por terra e atire o meu ventre contra a poeira, ou seja, que me mate, né? Então, eu quero citar as 2 vezes que Davi poupou a vida de Saul. A primeira vez está no livro de 1 Samuel, no capítulo 26, no capítulo 24, no versículo 4 até o 8. Chegou aos currais de ovelhas que ficam perto do caminho, havia lá uma gruta em que Saul entrou para cobrir os pés. Davi e os seus homens estavam no fundo da caverna. Para cobrir os pés, né? Provavelmente para dormir, né? Não. Aqui diz, e Saul foi lá para fazer as suas necessidades. Olha que interessante, né? Cobrir os pés, então, é fazer as necessidades. Davi e os seus homens estavam no fundo da caverna. E os de Davi lhe disseram, chegou o dia em que Yahweh te diz, sou eu que entrego o teu inimigo nas tuas mãos. Faze com ele o que bem quiseres. Davi levantou-se e furtivamente cortou a orla do manto de Saul. Depois disso o coração lhe batia fortemente por ter cortado a orla do manto de Saul. E disse aos seus homens, que Yahweh me livre de proceder assim com o meu Senhor, de levantar a mão contra ele, porque é o ungido de Yahweh. Vamos ver o que comenta aqui. O comentário é o próximo versículo que nós vamos ler, tá? Então aqui ele cortou a orla do manto de Saul, ficou culpado, né, de ter feito isso, por ter cortado a orla do manto. Depois nós vamos para 1 Samuel, no capítulo 26, no versos 7 ao 11. Então Davi e Abishai foram de noite até a tropa e encontraram Saul deitado e dormindo no acampamento. A sua lança fincada no chão, a sua cabeceira e Abner e o exército dormindo ao seu redor. Abishai então disse a Davi, Yahweh entregou hoje o teu inimigo nas tuas mãos. Permite que eu o encrave no chão de um só golpe. Com a sua própria lança não será necessário um segundo golpe. Mas Davi respondeu a Abishai, quem levantaria a sua mão contra o ungido de Yahweh e ficaria impune? Disse ainda Davi, tão certo como vive Yahweh, Yahweh mesmo o ferirá quando chegar a sua hora e ele morrer, ou quando no campo de batalha for ferido. Yahweh me livre de estender a mão contra o seu ungido. Então aqui mais uma vez ele diz, né, que ele não levantaria sua mão contra um ungido de Yahweh.
Continuando, vamos voltar então para o Salmo 7. No verso 5, quando Davi diz: se paguei com mal ao meu benfeitor, se poupei sem razão meu opressor, que o inimigo me persiga e alcance, que me pisoteie vivo por terra e atire meu ventre contra a poeira. Aqui ele está chamando o princípio de talião. Isso está em Êxodo 21, 23 ou 25, que diz: mas se houver dano grave, então darás vida por vida, olho por olho, dente por dente, mão por mão, pé por pé, queimadura por queimadura, ferimento por ferimento e golpe por golpe. Então, como ali Shimi estava dizendo que ele era um assassino, então ele está dizendo aqui, se realmente eu sou um assassino, então que o inimigo me alcance e me mate, né? Porque era sangue por sangue, era morte por morte, né? Olho por olho, dente por dente. Esse é o princípio de talião. Verso 7. Levanta-te com tua ira, Yahweh, ergue-te contra o excesso dos meus opressores. Desperta-te e a meu decreta um julgamento. Que a assembleia dos povos te cerque, assenta-te sobre ela no mais alto. Salmo 26, 1, e ele diz a mesma coisa: faze-me justiça, ó Yahweh, pois ando em minha integridade, eu confio em Yahweh sem vacilar. Então aqui ele está chamando, né, que Yah faça, né, a justiça, se assente como juiz. Ali ele existia, né, a reunião ali, quando se precisava julgar alguma coisa, se chamava o juiz e ficavam as pessoas, né, os povos ao redor para assistir esse julgamento, né. Por isso que ele diz: juntem-se as nações, né, para que os povos te cerquem, né, para que veja o teu julgamento. Ele confirma aqui que Yahweh é o juiz dos povos, ele é o Shofet Sadik, é o justo juiz, e ele é o justo juiz. Não há justiça como a justiça de Yahweh, porque foi ele mesmo que fez as leis, entre aspas, né? Ele mesmo que determinou essa Torá, as ordenanças. Então, ele sabe perfeitamente as leis que ele mesmo fez. Continuando. Põe fim à maldade dos ímpios e confirma o justo, pois tu sondas os corações e os rins, poderoso justo. Davi sempre ele faz essa petição, né? Para dar fim à maldade dos ímpios e para confirmar o justo. A gente sempre também, né, tem esse costume, né? Eu, pelo menos, tenho o costume de pedir que Yahweh faça justiça. Porque a gente tem visto tanta injustiça nesse mundo, tanta coisa, né, terrível acontecendo, e a gente pede, né, mas a gente não pode se revoltar, como eu vi um comentário de uma irmã num canal que eu sigo, bem agressivo contra o Todo-Poderoso, né, dizendo que onde já se viu deixar as pessoas ruins fazerem o que querem, etc. A gente não pode fazer isso porque isso é blasfemar, né? Porque o Todo-Poderoso ele tem a hora certa para agir. Ele, como eu tenho dito, ele não age com ímpeto humano. Ele tem domínio sobre a sua justiça e ao derramar da sua ira, isso se dará no julgamento final, né? Então, me perdoem, irmãos, eu tô com uma rinite terrível, mas eu faz dias que eu venho adiando a gravar esse vídeo, eu não posso deixar. Peço que vocês me perdoem, que eu tô bem fanha mesmo, tá? Mas é necessário que a palavra do Todo-Poderoso seja falada.
Enfim, então a gente não pode se revoltar. A gente tem que entender que tudo está no controle do Todo-Poderoso. Nada escapou ao controle dele, tá? Então a gente tem que ter paciência, domínio próprio, ele esperar, porque o Todo-Poderoso ele age conforme a sua palavra. E o fim dos ímpios está decretado. Então, cabe a nós, como Davi entendia isso, né? Cabe a cada um de nós confiar e esperar pelo dia de Yahweh, o dia que vai ser derramada essa ira. Amém? Então, aqui Davi está dizendo: o escudo que me cobre é Yahweh, o Salvador dos corações retos. Davi sabia disso, ele tinha convicção disso, da justiça, da fidelidade, da proteção, da salvação. Aqui ele repete mais uma vez: Yahweh é um justo juiz. Ele é lento para a cólera. Vamos ver o que diz aqui. Opa. Lento para a cólera. Foi omitido aqui. Lento para a cólera, mas é um poderoso que ameaça a cada dia. Verso 13, ele diz assim: caso não se convertam, vem essa cólera sobre os ímpios. Tá? O ímpio, aquele, não o ímpio que já está condenado, como eu expliquei para vocês lá no Salmo 1. Há uma diferença, tá? Existe um tipo de ímpio que ele já é condenado desde o princípio. Por quê? Porque ele pecou, blasfemou contra o Todo-Poderoso. Ele é irreconciliável. Mas existe um ímpio que ele é um pecador, que ele ainda não se converteu, mas que ainda é conciliável, tá? Ainda ele é reconciliável. O inimigo afia a sua espada, retesa o arco e aponta, mas é para si que faz armas de morte e fabrica suas flechas flamejantes. Davi, ele tentou certa vez matar Davi. Saul tentou certa vez matar Davi. Ele atirou uma lança contra Davi, que espetou na parede, né? E aqui eu tenho certeza que Davi está falando sobre Saul, já que Shimi estavam acusando de ser um assassino, né? Ele está dizendo aqui que o inimigo ele preparou, ele prepara as suas flechas, mas essa flecha acaba se voltando para ele mesmo, né? Ele na guerra ele foi atingido e depois ele mesmo, né? Ele se atirou contra a espada do seu soldado ali. Enfim, ei-lo gerando a iniquidade, concebe a maldade e dá luz à mentira. Aqui ele está falando da característica do ímpio, tá? Cava e aprofunda um buraco, mas cai na cova que fez. Aqui eram as armadilhas, né? Ele faz uma comparação com as armadilhas que se fazem ainda, né? Para pegar animais, você cava um buraco no chão, tapa ali com folhas de árvores, com galhos, tá? Então ele está dizendo que esse inimigo ele caiu na armadilha que ele mesmo fez. Sua maldade se volta contra ele, sobre o crânio lhe cai a própria violência. Então, aquilo de ruim que a gente faz para o outro, ele retorna para nós. Assim como o bem que fazemos para o próximo volta para nós sob a forma de bem também. Eu agradeço a Yahweh pela sua justiça e toco ao nome do Altíssimo. Eu quero ler para vocês no livro de sabedoria que fala sobre o justo e sobre o ímpio.
Vamos ler lá. Sabedoria, capítulo 3. Livro de Sabedoria, capítulo 3, do 1 ao 12. Vou fechar aqui essa da católica que não... a católica eu acho que tem. Bom, enfim, vamos deixar aqui. Comparação entre a sorte dos justos e a dos ímpios. A vida dos justos está nas mãos de Yahweh, nenhum tormento os atingirá. Aos olhos dos insensatos, pareceram morrer. Sua partida foi tida como uma desgraça. Sua viagem para longe de nós como um aniquilamento, mas eles estão em paz. Aos olhos humanos pareciam cumprir uma pena, mas sua esperança estava cheia de imortalidade. Por um pequeno castigo receberão grandes favores, e os colocou à prova e os achou dignos de si. Examinou-os como ouro no crisol e aceitou-os como perfeito holocausto. No tempo de sua visita, resplandecerão e correrão como fagulhas no meio da palha. Julgarão as nações, dominarão os povos e Yahweh reinará sobre eles para sempre. Os que nele confiam compreenderão a verdade, e os que são fiéis permanecerão junto a ele no amor, pois graça e misericórdia são para seus santos e sua visita é para seus eleitos. Mas os ímpios serão castigados segundo seus raciocínios, desprezaram o justo e se afastaram de Yahweh. Desgraçados os que desprezam sabedoria e disciplina, sua esperança é vã, suas fadigas sem proveito, suas obras inúteis, suas mulheres insensatas, seus filhos depravados, sua posteridade maldita. Agora nós vamos ver sabedoria no capítulo 5. Do 15 ao 23. Mas os justos vivem para sempre. Recebem de Yahweh a sua recompensa, cuida deles o Altíssimo. Receberão a magnífica coroa real e das mãos de Yahweh o diadema de beleza. Com sua direita ele os protegerá, com seu braço os escudará. Tomará a armadura de seu ciumento ardor, armará a criação para vingar os inimigos, vestirá a couraça da justiça, cingirá o capacete do julgamento insubornável, usará o escudo da invencível santidade, afiará a espada de sua ira implacável, a seu lado, contra os insensatos, pelejará o universo. Aqui ele está falando da armadura de Yahweh, né? Veja bem, a magnífica coroa real, né? O que é o capacete da salvação, a armadura, né? A couraça da justiça, aqui para baixo, o capacete da salvação, o escudo da invencível santidade, a espada do Espírito, que é a palavra, né? Certeiras surgirão rajadas de raios, voarão para o alvo do teso arco das nuvens. Sua funda lançará furiosa saraivada, contra eles lufarão as ondas do mar, sem piedade os rios os afogarão. Um sopro poderoso se levantará contra eles e os dispersará qual furacão. A iniquidade fará deserta a terra inteira e a malícia derribará dos tronos os poderosos. Amém, irmãos? Vamos nos apegar nessas promessas, tá? Não vamos desfalecer, não vamos desanimar, não vamos ficar indo atrás de conversas de terror, de desespero. Nós temos muitas promessas do cuidar do Todo-Poderoso, nós temos muitas promessas que o justo nunca é desamparado. No tempo da tribulação, ele é colocado debaixo das asas do Todo-Poderoso. Então, por isso que nós temos que meditar na palavra dia e noite, para que a gente não fique enchendo a nossa mente com coisas que não edificam, que nos deixam tristes, que nos deixam desanimados, que nos deixam atemorizados, tá? Nós temos que confiar no Todo-Poderoso, assim como Davi. Ele passava por medos, por tristezas, por angústias, sim.
humano, nós somos humanos, mas ele confiava em Yahweh, ele confiava no Todo-Poderoso, ele sempre dizia isso e sempre exaltou, dizendo: tu és a minha rocha, tu és o meu escudo, tu és o meu socorro, tu és aquele que mantém a minha vida em pé. Então, irmãos, vamos confiar, vamos colocar a nossa vida aos pés do Criador, vamos nos santificar. Lá em Apocalipse ou 1 Pedro, não tenho certeza, diz: aquele que está limpo, limpe-se mais ainda, tá? Então, vamos ler a palavra, vamos meditar na palavra e nos fortalecer, tá? Fiquem na Shalom do Todo-Poderoso. Eu peço que orem por mim, para que eu possa, me livrar dessa alergia. E vamos orar pelos enfermos, irmãos, sabe? Os enfermos precisam de oração, nos hospitais, muitos enfermos, tá? Vamos orar, vamos ter a nossa vida mais em oração, intercedendo pelo próximo. É necessário isso, e Yahweh espera isso de nós. Amém? Aleluia. Shalom.